George, 8 horas e 40 minutos. Neste horário, então, nós iniciaríamos a sabatina com o candidato do PL, André Fernandes, mas até o momento o candidato não compareceu. Eu queria que a nossa câmera mostrasse aqui a cadeira vazia que já estava destinada para o candidato do PL, André Fernandes. A gente lamenta muito a ausência do candidato, até porque tudo isso foi discutido e acordado entre todos os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Então, a data de hoje, 27 de setembro, era destinada para André Fernandes, mas, infelizmente, a candidatura não cumpriu com a palavra, não está presente aqui nos estúdios do Povo News. Mas, mesmo assim, claro, a gente vai analisar, eu e Walter George, as propostas e também a trajetória do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza. Antes disso, vamos então saber quem é André Fernandes. Vamos lá então. André Fernandes, deputado federal pelo Ceará, é filiado ao PL, candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Alcivânia Pinheiro, ex-secretária executiva de Juventude e Esporte de Caucaia. O deputado começou a carreira fazendo vídeos para a internet, ingressou no meio político em 2019 como deputado estadual no Ceará, com as bênçãos do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro. No parlamento, ocupa posições de liderança na oposição do governo Lula e na bancada do partido dele, o PL. Na política cearense, Fernandes soma alguns desacordos com ex-aliados, como Capitão Wagner, do União Brasil, e até companheiros de partido, como Acilon Gonçalves. André Fernandes nasceu em 1997 em Iguatu, distante 388 quilômetros de Fortaleza. É filho de Marilene Moura e do pastor Alcides Fernandes da Silva, hoje deputado estadual pelo Ceará. Fernandes foi aprovado no vestibular para o curso de Economia na Universidade Regional do Cariri, URCA, e no concurso de praças da Polícia Militar, mas preferiu estudar Ciências Políticas, segundo biografia no portal da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ele também é bacharel em Ciência Política e em Relações Internacionais e possui pós-graduação em Gestão Pública e em Direito Constitucional. É ainda tecnólogo em Marketing. Começou a carreira fazendo vídeos para a internet, primeiro com tom humorístico e depois com viés conservador de defesa de ideais cristãos. Em 2018, protagonizou uma discussão com a jornalista Patrícia Leles, a quem chamou de doida. Leles rebateu, chamando o então estudante de direito de palhaço. No mesmo ano, Fernandes anunciou que concorreria a deputado estadual em um convite que partiu do PSL, hoje fundido à União Brasil, do então presidente da sigla no Ceará, Heitor Freire, além do próprio Jair Bolsonaro, que se candidatou à presidência da República pela mesma legenda. Em 2022, ele concorreu a deputado federal e foi eleito o mais votado do Ceará. Assim como Bolsonaro, ele concorria pelo PL. No parlamento, ingressou como titular nas comissões de fiscalização financeira e controle na Comissão de Educação. Ocupou a vice-liderança da oposição na Câmara e a vice-liderança do PL. Já na época, ele apoiava ao governo do Ceará o hoje opositor Capitão Wagner. Também o apoiou em 2020 e em 2018, respectivamente, nas candidaturas a prefeito e a deputado federal. Então está aí esse resumo da biografia de André Fernandes, o resumo de uma trajetória que a gente vai continuar a analisar aqui no O Povo. E esse início de campanha e posteriormente as semanas seguintes foram marcadas por uma queda de braço, por um confronto direto entre André Fernandes e o candidato do União Brasil, Capitão Wagner, numa disputa aí muito acirrada pelo voto da direita, pelo voto conservador aqui na capital. E para isso, o candidato do União Brasil chegou até a resgatar vídeos antigos de André Fernandes, né, o associando aí a algum tipo de comportamento errado. E ontem, André Fernandes concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e vejam só, se disse arrependido de ter
feito e postado esses vídeos. Líder numericamente na última pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal e ex-youtuber André Fernandes diz que se arrepende dos vídeos que publicou na adolescência. Abre aspas. Com toda certeza me arrependo. Todo mundo tem coisas na vida que fez e se arrependeu. E isso é do ser humano, afirmou à Folha o candidato, que teve 27% na última pesquisa Datafolha, empatado tecnicamente com o petista Evandro Leitão. Principal rival de André à direita, Capitão Wagner usou algum desses vídeos para atacá-lo. Num deles, André ensina como depilar em uma região íntima. No outro, cheira sal com um canudo, mas no programa de Wagner a edição cortou o trecho que mostra se tratar de uma brincadeira. No terceiro, esfaqueia um pedaço de papelão onde está escrito minha namorada. Walter Jorge, vamos lá então analisando esse primeiro ponto da trajetória e também da campanha aqui em Fortaleza. Essa disputa dentro da direita. André Fernandes também afirmou que eram vídeos da época de adolescência, por isso não deveriam aí ser levado a sério, ou seja, ele se utilizando aí da idade, né, ali entre 16, 17, 18 anos, para justificar o conteúdo desses vídeos. O fato é que ele está quase todo dia aí precisando se explicar. Bom, primeiro lamentar a ausência do candidato, né, uma chance que tem sido dado aos outros candidatos e eles têm aproveitado para discutir suas propostas, inclusive alguns questionamentos que existam, eles têm a chance de apresentarem suas explicações, seus esclarecimentos e seus argumentos. Essa questão, se há algo para que o candidato André Fernandes deveria estar preparado a entrar na campanha, ao político André Fernandes como candidato, era para esse tipo ele sabia que isso seria resgatado e seria apresentado caso a candidatura dele mostrasse, caso ele viesse a demonstrar competitividade, ele tem demonstrado desde o começo. Tanto é que um dos primeiros conteúdos dele de campanha, lá no começo, foi exatamente um vídeo que ele tenta criar, que a gente chama de vacina, né? Exatamente resgatando, você tem aquele vídeo que você fez, fazendo aquilo outro e tal. E ali, imagino que ele pensava que aquilo ali seria suficiente para aplacar. Claro que não seria. Claro que não será. E o argumento inicial simples que ele dava, não, era coisa de adolescente, não justifica. Todos nós fomos adolescentes e temos as nossas bobagens até hoje para responder por elas, mas nenhuma delas com a gravidade do que ele deixou registrado. E aí, porque era brincadeira, porque era YouTube, certo. Mas hoje ele é um político que se propõe a ser prefeito da quarta principal cidade do país. E a gente precisa entender se aquele adolescente ficou mesmo na adolescência, ou até porque nós não estamos falando de um candidato tão adulto, assim, tão velho, tão idoso. É uma pessoa de 26 anos apenas. Então, a adolescência foi um dia desse. Então, é preciso... Agora ele começou a ajustar mais, possivelmente, porque começa a fazer algum tipo de efeito, esse tipo de coisa, né? Esse discurso a falar em arrependimento. Ele tem que ser mais claro em dizer, olha, aquilo ali que aconteceu foi um momento, era minha adolescência, aí sim. Mas eu me arrependo de tudo aquilo, não tem mais nada a ver comigo, eu mudei completamente. Isso é que ele precisa, talvez, com mais firmeza, apresentar às pessoas que aconteceu. Quer dizer, aquela adolescência ficou na adolescência mesmo, porque muitas vezes tem gente que traz a adolescência para a fase adulta, né? Então, como tem um novo André Fernandes tentando se apresentar para as pessoas, eu acho que um gesto necessário que ele não tinha feito e começa a fazer agora com mais clareza é demonstrar arrependimento com esse passado que o condena. Inclusive, se o candidato estivesse aqui, eu iria perguntar se a idade de fato é uma justificativa, né, para minimizar ou, enfim, para não dar irresponsabilidade por algum ato negativo realizado. Ele que no Congresso Nacional é a favor da redução da maioridade penal. Mas a gente precisa também analisar o presente, né, do candidato, a sua postura como deputado estadual há alguns anos na Alesse e também como deputado federal na Câmara dos Deputados, né? E assim que estreou lá em Brasília, houve uma votação importante e o deputado André Fernandes votou contra salários iguais para homens e mulheres no Brasil. Em 2023, os deputados federais do Ceará, André Fernandes e Dr. Jaziel, ambos do PL, votaram contra o projeto de lei que tenta garantir salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função e realizem trabalho de igual valor. Do Ceará, 13 deputados estiveram presentes na votação, apenas esses 2 votaram não à proposta.
A aprovação do projeto na Câmara dos Deputados aconteceu e foi considerado uma demanda histórica da luta pelo fim da desigualdade no ambiente de trabalho. Foram 325 votos favoráveis e 36 contrários ao parecer da deputada Jack Rocha, do PT do Espírito Santo. Então tá aí, Walter, esse ponto que eu queria muito aqui ouvir do candidato André Fernandes, algum tipo de justificativa, afinal, né, Walter, por que ser contra a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função? Um assunto que, claro, exige aí uma explicação maior do candidato. Mudar de opinião não é nenhum crime e, em certo sentido, até é uma qualidade que a pessoa apresenta. Se a gente for ver o programa de governo, digamos assim, o que foi apresentado ao TRE como conjunto de intenções, não dá para entender como ali, um plano de governo elaborado da forma como se entende, mas se você olhar, tem várias manifestações em defesa exatamente da igualdade de gênero, do esforço que o prefeito faria se eleito, no caso André Fernandes, para investir nisso, para garantir que as condições iguais para as pessoas, para garantir que não haja nenhum tipo de tratamento desigual em função do gênero, por exemplo. E aí, esse candidato é o mesmo que como deputado votou desse tipo de situação. Não. Então, é claro que na campanha ele precisa explicar isso. Como eu disse, se mudou de opinião, expresse isso de maneira clara, inclusive reconhecendo que foi um erro, se tivesse compreensão, esse tipo de posição quando na votação lá atrás. Ele refletiu sobre o assunto e chegou à conclusão que estava errado naquele momento. Se a votação fosse de novo hoje, ele votaria diferente. Enfim, mas seria uma oportunidade, a gente já falou, já lamentou aqui a ausência, de ele esclarecer esse tipo de coisa, inclusive essas mudanças aparentes de posição e de compreensão de mundo que ele tem apresentado na sua campanha como candidato a prefeito. 8 horas e 51 minutos, para quem está chegando agora e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, hoje deveria ser o dia de sabatina com o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, mas o candidato infelizmente não compareceu e nem apresentou justificativa, como vocês podem aqui observar na cadeira vazia ao lado de Walter George. Então estamos aqui analisando a trajetória e as propostas de André Fernandes, temas já previstos, já planejados e que estariam aqui sendo utilizados durante essa sabatina. Convido você então a vir comigo para o nosso telão, exatamente para a gente trazer aqui outros temas, outros aspectos, né, da trajetória de André Fernandes, né? Um tema que a gente iria tratar com ele seria exatamente pandemia de Covid-19. E aqui uma informação importante: André Fernandes é contra vacina obrigatória para Covid-19. Ele, inclusive, apresentou um projeto de lei, foi discutido na Assembleia. Na contramão de todo o esforço da comunidade científica em fabricar vacina contra a Covid em tempo recorde e da corrida de governantes pelo imunizante, que, como missão seguinte, ainda tende a estimular a população a aderi-lo ao máximo, o deputado estadual André Fernandes apresentou o projeto de lei para assegurar o direito de o cidadão escolher ou não pela sua vacinação contra a Covid-19 no âmbito do estado do Ceará. Pode passar a produção para a gente ter aqui então mais detalhes desse projeto que foi apresentado por André Fernandes ali no final do ano de 2020. Pode passar aqui para a gente trazer mais informações. Enquanto isso, Walter, a gente vai então discutindo esse tema porque, de fato, eu iria perguntar ao candidato se ele fosse eleito prefeito de Fortaleza e se Deus o livre, né? Enfim, que Deus nos proteja disso, ocorresse alguma outra pandemia, ele teria a mesma postura de afirmar ou de, enfim, trabalhar para que a vacinação não fosse obrigatória, e a gente que viveu essa pandemia sabe muito bem da importância, né, da exigência de que todo mundo se vacinasse, se imunizasse em relação a essa doença. Não dá para imaginar o que ele responderia, porque a resposta seria dele, mas eu não vi nenhum tipo de inflexão dele, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de recuo em relação a essa compreensão que ele tinha desse período. O ex-presidente Bolsonaro, a quem ele segue politicamente, ideologicamente, ontem mesmo, em Goiânia, ou antes de ontem, fez um discurso muito forte sobre a história da pandemia, chamou inclusive um governador aliado, que é o Ronaldo Caiado, de covarde, por ele ter, na época, aceitado a política de
de isolamento que foi determinada pelo governo, enfim, na verdade, pela comunidade científica, pelas autoridades do mundo que combatiam o problema. Então, essa é uma questão, e seria interessante a gente discutir isso com ele, Ítalo, porque o programa de governo dele, o plano de governo que ele apresentou lá no TRE, fala muito em saúde preventiva, em ação. Eu quero saber como é que a vacinação entraria, a visão dela, tudo bem que a gente pode estar discutindo um caso específico de uma vacina, como é o caso da Covid, que ele não confia da forma como... Ele não confia enquanto quase todo o resto do mundo, tirando ele, o pessoal que pensa igual a ele, que confiava, e que inclusive foi determinante para a gente vencer aquele momento dramático, como você lembrou. Então, como é que a vacina entra nessa política que ele anuncia, se eleito prefeito, de apoio intensivo à saúde preventiva, ações? Como é que você faz isso sem ter uma política de vacinação científica? Lembrando que essa postura deles, essa postura de quem foi negacionista, quem foi contra a vacina, é determinante hoje de um recuo extraordinário e dramático e preocupante do índice de vacinação do brasileiro, que era um índice que o Brasil sempre estava lá em cima, e essa dúvida que se criou a partir daí fez com que muita gente hoje tenha resistência à vacina. Então, se ele mudasse de opinião, seria importante, inclusive, para começar a mudar a cabeça dessas pessoas e elas voltarem a vacinar seus filhos e se vacinar, enfim. Com certeza, Walter, tema que seria muito importante a gente discutir, lembrando que André Fernandes também, quando era já deputado, né, que ele não era adolescente, já respondia pelos seus atos, ele chegou a fazer uma enquete no Twitter com a seguinte pergunta: você teria coragem de tomar a vacina chinesa Coronavac, que ao que tudo indica está longe de ser aprovada pela Anvisa? Observação: essa é a vacina que Camilo Santana quer aplicar no povo cearense, aí de alguma forma politizando, né, essa questão. E aí teve resposta do Instituto Butantan. A vacina do Butantan está entre as mais seguras do mundo, segundo a revista científica Lancet. Milhares de pessoas na Turquia e na Indonésia, além do Brasil e China, já receberam a vacina e não tiveram nenhum efeito adverso grave, né? A enquete que foi feita ali em 8 de dezembro de 2020. A postura dele nessa época foi irresponsável, a gente pode dizer assim, né? Inclusive com essas enquetes, esse tipo de coisa. É uma pessoa com muito poder de influência, foi depois o deputado federal mais votado, o candidato a deputado federal mais votado. Então, esse tipo de comportamento, claro que foi um comportamento irresponsável. Com certeza, Walter. Agora a gente vai, então, analisar outro projeto que o candidato apresentou quando era deputado estadual. André Fernandes apresenta projeto que cria Dia do Orgulho Hétero no Ceará. O deputado defende que a criação desta data parte de um anseio da população heterossexual, classificada por ele como, só volta um pouquinho para a gente ler esse abre, produção, foi classificada por ele, a população hétero, como majoritária e essencial para a perpetuação natural da espécie. Vamos lá, então. Trazendo mais informações, o então deputado estadual André Fernandes apresentou um projeto de lei que institui no calendário oficial do estado do Ceará o Dia do Orgulho Heterossexual. No documento consta que a comemoração seria realizada anualmente no terceiro domingo do mês de dezembro. O projeto procura inspirar-se em uma proposição similar que foi aprovada na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Entre os argumentos apresentados pelo parlamentar, a defesa de que heterossexuais são necessários para a perpetuação natural da espécie. Segundo o deputado, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, estabelece o princípio da igualdade, assegurando a todos os cidadãos residentes no país a igualdade de direitos perante a lei. No entendimento dele, isso significa que o direito das minorias não é ofuscado pela legislação do Brasil. Ele diz ainda que essas garantias devem ser estendidas a toda a população, não sendo restrita apenas a determinados grupos. E claro que isso é um contraponto, né, Walter? Ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, né, que não surge de nenhuma maneira porque as pessoas querem aparecer ou querem ter algum privilégio ou algo do tipo, é um movimento de um grupo de pessoas que historicamente sofre preconceito. Somos o país onde infelizmente temos o maior número de travestis e transexuais assassinados
Então, uma data justamente para lutar contra essa realidade de preconceito e que não tem nenhuma ligação com esse contraponto que o deputado, então deputado estadual, apresentou de Dia do Orgulho Hétero aqui no Ceará. É uma medida meramente provocativa, né? Assim, e eu diria que imatura. Esse é o tipo de questão que é importante no momento em que ele se lança candidato a um cargo majoritário, que é a primeira vez que ele é candidato majoritário, porque uma coisa é você ter esse tipo de bandeira, esse tipo de pauta, quando você busca um mandato parlamentar, uma votação proporcional, que você pode focar uma parte do eleitorado e inclusive depois de eleito, trabalhar em função desse eleitorado. Quando você se elege majoritariamente, por exemplo, prefeito, você tem que administrar para todo mundo. Ele vai administrar, inclusive, para quem ele tem algum tipo de resistência, como demonstra nesse tipo de coisa para o público LGBT. Então, esse tipo de questão, no momento em que ele se apresenta como candidato à prefeitura de uma cidade importante como Fortaleza, é inclusive uma cidade que tem um dos maiores eventos desse tipo anuais no Brasil. A prefeitura vai ter que tipo de comportamento com esse evento que leva milhares de pessoas às ruas, que lota as ruas de Fortaleza, né? Que tipo de comportamento é que a gestão dele teria em relação a isso? Seria de desprezo, seria de desconsiderar uma coisa que hoje faz parte do calendário da cidade? Então, esse tipo de coisa, realmente ele deve se sentir obrigado a responder por ela, pelo passado, pelo que ele dizia no passado, se é o que ele deve continuar pensando assim. Agora, ele vai ter que administrar esse tipo de pensamento em função do que é a coletividade. Ele vai ter que pensar a coletividade de uma forma mais plena, né? Ele vai ter que considerar uma cidade no seu todo, com todos os seus componentes, em todos os tipos de gênero, de pensamento religioso, pensamento de orientação sexual, todas essas coisas. Então, essas oportunidades que, no caso, ele perde hoje, de esclarecer que tipo de pensamento é que ele tem hoje em relação a como ele pensava antes, seria interessante e, infelizmente, foi perdida por ele. É isso, então, esclarecendo para quem está chegando agora, a partir das 8h40 estava marcada uma sabatina com o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes. Tudo organizado já há algumas semanas com as assessorias de todos os candidatos. Todas as assessorias concordaram com as datas estabelecidas. A assessoria até ontem tentou mudar a data, mas isso não seria possível, né? Porque, enfim, todos os candidatos respeitaram. Então, a gente não teria como abrir essa exceção para o candidato do PL. Ficamos esperando até o limite, até às 8h40, o início, né, e a participação dele aqui, mas infelizmente a candidatura não cumpriu a palavra. O candidato não está aqui com a gente, cadeira vazia. Então, agora a gente começa também a discutir algumas propostas do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza. Uma delas é o fim da multa pela viseira levantada, como está aí na sua tela. Para André Fernandes, a multa por andar de moto com a viseira do capacete levantada não faz sentido em uma cidade quente como Fortaleza. Ele vai acabar com essa penalidade, já que a viseira abaixada pode causar desconforto e diminuir a visibilidade dos motoristas. Com essa mudança, ele vai acabar com o que chama de indústria da multa e dar mais liberdade para os motociclistas. Walter, a gente inclusive já fez matérias discutindo essa questão. Um prefeito não pode mudar uma legislação que é nacional. Ele não vai poder deixar de multar uma pessoa porque ela está com a viseira ou não levantada, porque é uma regra do nosso Conselho Nacional de Trânsito. O prefeito não tem nenhuma interferência direta sobre isso. Está prometendo terra na lua, porque aí nesse caso, de fato, não há previsão de que o prefeito, mesmo eleito prefeito, ele tenha competência para isso. Mas mais do que isso, Ítalo, assim, qualquer medida que você projete, que alguém que busca a prefeitura projete, que reduz a segurança das pessoas, que reduz a possibilidade das pessoas estarem preparadas para acidentes ou coisa que valha, me parece improdutivo, me parece indaceitável. Então, a preocupação de quem gera, pelo contrário, deve ser de aumentar a segurança. Se há uma indústria de multa, ele atue para acabar com essa indústria de multa. Se as pessoas estão multando por multar, se estão multando por gente que não tá merecendo multa, ele, como gestor, que identifique isso e age contra isso. Mas não entendendo que as pessoas estão multando dentro de um processo industrial, como ele diz,
Diz, não, vamos acabar com essa obrigação, porque isso aqui é só para... Não é. Isso faz parte de um projeto, de um esforço maior de proteger as pessoas, e eu acho que a gente tem que... O Brasil morre-se muito no Brasil por acidente, morre-se muito por acidente de moto, por pancadas com moto. Então, toda forma que você puder manter de proteger as pessoas, eu acho que essa devia ser a preocupação principal de quem busca um cargo como de prefeito. Muito bem, a gente continua então a discutir aqui as propostas do candidato André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. Ele inclusive participou de uma sabatina aqui na rádio O Povo CBN e criticou a grande quantidade de ciclovias e ciclofaixas que existem aqui em Fortaleza. Perdão. Segundo ele, algumas não levam a lugar nenhum, não são utilizadas. E o movimento ligado, né, a essa área das ciclofaixas, ele rebateu essa proposta. Está aqui na tela, vamos então ler. O movimento rebate críticas de André Fernandes às ciclofaixas, matéria assinada pelo nosso jornalista Carlos Maza na coluna Vertical. O movimento ciclo-urbanista, que foca em mostrar a cidade sob a ótica do ciclista urbano, rebateu falas do candidato André Fernandes sobre a política cicloviária de Fortaleza. Em sabatina Rádio Povo CBN, no dia 9 de setembro, Fernandes criticou a política das gestões Roberto Cláudio e José Sarto sobre esse tema. De acordo com o deputado federal, RC e Sarto encheram a cidade de ciclofaixa sem estudo e que hoje a gente tem ciclofaixa e ciclovia que levam de nada a lugar nenhum. O candidato não apresentou nenhuma prova que comprovasse a afirmação e se eximiu de citar onde estariam essas faixas criticadas. André afirmou que caso eleito, fará um estudo técnico, em relação a isso. O movimento rebateu as falas de André Fernandes e afirmou que elas expõem o desconhecimento do candidato acerca do tema. Abre aspas. Fortaleza, há 10 anos, conta com um plano diretor cicloviário aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza, que caracteriza toda essa cidade, afirma a publicação do movimento ciclo-urbanista. O plano citado é o Plano Diretor Cicloviário Integrado do município de Fortaleza, oriundo da Lei 10.303 de 2014, 2014 exatamente. O movimento afirma ainda que a metodologia de aplicação propõe a implantação da rede cicloviária por meio de estratégias e prioridades pré-estabelecidas. Walter, e de fato, quem anda pela cidade vê como as nossas ciclofaixas e ciclovias são utilizadas. Eu, por exemplo, venho todo dia a pé de casa aqui para o jornal pelo Antônio Salles. E o movimento de bicicletas, no movimento contrário, eu indo a pé pela calçada e as pessoas subindo, é gigantesca, Ou seja, há um uso e não é feito, como ele diz, de forma atabalhoada. Existe um plano diretor cicloviário que direciona, que dá as diretrizes para essa política pública. O problema dessa crítica aí é ela ser feita com base em nada, Assim, ele diz que leva de nada para lugar nenhum, a crítica dele também começa no nada e termina em lugar nenhum. Porque ele precisaria aí ele tem razão quando diz assim, eu vou fazer um estudo técnico, claro, eu acho que é até a obrigação, porque de repente pode sim haver problemas na política instituída, pode ser que tenha alguma ciclofaixa que não faça sentido e precise ser revista, pode ser que tenha, certamente tem muitas áreas da cidade que pedem ciclofaixas e não dispõem hoje, então esse estudo, eu acho que faz parte inclusive do pacote de chegada de alguém que está chegando, está começando a gestão. Agora, partir desse pressuposto de que está tudo errado, de que é feito sem estudo. Pelo contrário, eu me lembro que a implantação dessas ciclofaixas, eu mesmo cheguei a duvidar de algumas, quando eu via o anunciado, eu dizia, isso aqui, não sei como é que isso vai acontecer. E aconteceu, e hoje, como você disse, a gente tem uma cidade que se movimenta muito, tem um fluxo muito forte através dessas ciclofaixas, elas têm que ser incentivadas. Se há uma coisa que a gestão atual, acho que as últimas gestões de Roberto Cláudio para cá, tem como marca que eu acho que é importante, é exatamente essa política de ciclofaixas que me parece consolidada na cidade. Então, um gestor, mesmo que venha de oposição, ele tem a obrigação, como eu disse, de fazer esse estudo técnico, de saber se de fato as coisas estão acontecendo como planejado. Mas, a partir disso, melhorar o sistema. Não criticar o sistema e meio que indicar que vai contestá-lo no nível que ele faz hoje como candidato. Muito bem, a gente continua então analisando as propostas do candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza. Outra proposta que você vai acompanhar aí na sua tela é a Ronda Ostensiva Municipal.
a ROMU. André Fernandes vai criar a ROMU, uma unidade de elite dentro da Guarda Municipal de Fortaleza. A ROMU será treinada e equipada para atuar diretamente na segurança pública, combatendo o crime nas ruas. André vai mudar o foco da Guarda Municipal, que hoje muitas vezes é usada em tarefas administrativas, para que passe a atuar na perseguição de criminosos. Inclusive, em um vídeo que o próprio candidato André Fernandes divulgou nas suas redes sociais, ele afirma que a ROMU vai usar caveirão e também os guardas municipais terão fuzis em mãos. A gente vai acompanhar, então, agora essa promessa de André Fernandes na sua tela. Tantas cidades no Brasil tem e aqui em Fortaleza não tem. ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, a Guarda Municipal, andando com boina, colete, fuzil, caveirão, para perseguir bandido. Algumas pessoas até se revoltam, mas eu sempre volto e repito. Na minha gestão, Guarda Municipal não vai acompanhar a MC para fazer blitz e pegar moto com licenciamento atrasado, nem vai acompanhar a GFIS para pegar a barraca de feirante, fechar a barraca de feirante. Na minha gestão, Guarda Municipal vai ser usado para perseguir bandido. Walter, nosso tempo aqui já está acabando, bem rapidinho, 30 segundos. O capitão Wagner ontem até reclamou dessa proposta. Como assim, Guarda Municipal dentro de caveirão, com fuzil, isso vai provocar o terror nas comunidades? Sua opinião aí em 30 segundos. Esse para mim é o maior equívoco do que ele propõe, né? E quem tem proposto, tem muitos candidatos propondo por aí, mais armamento, mais fuzis. A gente vai ter mais gente autorizada a andar armada e possivelmente mais gente, infelizmente, abusando da autoridade que lhe é dada e do direito de andar armado. Mas me preocupa, quer dizer, esse é um dos pontos, talvez seja do conjunto de ideias dele, aquela que mais me preocupa, embora esteja em linha com o que ele tem pensado a vida toda, né? Que é essa valorização do militarismo a qualquer custo. Muito bem. A gente vai também acompanhar já uma cena, né, que ficou também bastante famosa da postura de André Fernandes como deputado federal. Antes disso, vou só trazer uma informação aqui também importante que seria discutida com o candidato. André Fernandes foi autor do pedido da CPMI do 8 de janeiro e incitou atos antidemocráticos. Essa é a conclusão da Polícia Federal, né? Ele que também é alvo aí de investigação do Supremo Tribunal Federal. Se a gente tiver essa matéria no telão, produção, só para a gente trazer alguns detalhes, né? Um fato também que a gente precisaria discutir, Walter, afinal houve lá aquelas mensagens, né, nas redes sociais e ele depois acabou aí virando alvo desse inquérito, porque em tese estaria incitando esses atos antidemocráticos. Houve essa conclusão da Polícia Federal, ao mesmo tempo em que a PGR até pediu o arquivamento dessa ação, mas ainda não temos uma resposta do Supremo Tribunal Federal. Bem rapidinho aqui, só para trazer as informações, autor do pedido da CPMI do 8 de janeiro incitou atos antidemocráticos, concluiu a Polícia Federal, o relatório foi então elaborado. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para se manifestar sobre o relatório da PF que apurou o envolvimento do deputado federal André Fernandes em atos contra o Estado Democrático de Direito. O documento foi encaminhado à PGR na última quarta-feira, dia 24, pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O relatório elaborado pelos investigadores, segundo o despacho de Moraes, concluiu que o parlamentar cometeu crime ao incitar a população por meio de mensagens para realizar ataques contra os poderes constituídos. E ainda na sua função de parlamentar, teve um momento ali que viralizou. O deputado ficou muito indignado, né, com a situação ali, chegou a quebrar o microfone da Câmara dos Deputados nesse vídeo que você acompanha agora na sua tela. Vamos acompanhar. Ministra miliciana, eu vou para o STF. Se eu disser que tem secretário número 1 na lista do COAF, eu vou para o STF. Se eu disser que Flávio Dino pode entrar em qualquer lugar, vou para o STF. Para que serve essa tribuna? Deputado, Vossa Excelência não tem o direito de estapear ou atuar de forma a prejudicar qualquer próprio da casa. Estou aqui na presidência dessa mesa e deixarei registrado, e peço que registre o meu pronunciamento aqui contra o gesto do deputado que acabou empurrando violentamente o microfone na tribuna. Não será tolerado. Peço, inclusive, que possamos ter o vídeo, porque aqui nesta casa haverá respeito.
O deputado federal, inclusive, foi multado em alguns milhares de reais por essa atitude, Walter. E aí é interessante para a gente ver bem rapidinho, 30 segundos, a diferença de André Fernandes há bem pouco tempo atrás e o André Fernandes que aparece hoje na campanha. Do que temos em campanha. Inclusive, uma coisa importante a se questionar com ele é o nível de confiança que ele tem nas urnas eletrônicas, né? Ele é candidato hoje a prefeito, ele tem confiança de que o resultado a ser anunciado no dia 6 será o que estará mesmo registrado nas urnas, porque esse 8 de janeiro, que ele está envolvido nas investigações com essa situação por ser resolvida no âmbito da justiça, ela é em função da resistência que tem ele, o grupo do qual ele faz parte, ao resultado das urnas em 2022, e já questiona o resultado de 2022 em eleições majoritárias. A proporcional, que ele foi o mais votado para deputado estadual, mais votado para deputado federal, nunca vi nenhum questionamento da parte dele, embora seja a mesma urna, o mesmo sistema eletrônico e tal. Então é importante saber se ele tem confiança, considerado todo esse contexto, né, no nosso sistema eleitoral, no nosso sistema de urna eletrônica. Perfeito, Walter. Muito obrigado, então, pela sua participação. Obrigado também a quem acompanhou aqui o nosso Povo News primeira edição, de 8 até as 9h15 da manhã. Não tivemos, infelizmente, a presença do candidato do PL, André Fernandes, né? O convite foi feito e aceito, mas às vésperas do encontro ele decidiu não vir. Esperamos até o limite, não foi possível. Discutimos, então, as principais propostas e a trajetória do candidato do PL, assim como fizemos com todos os outros candidatos desde o início da semana, e vamos continuar a fazer a partir da próxima semana, dando continuidade à nossa série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Lembrando que coladinho aqui com o nosso O Povo News, tem O Povo no Rádio, com Jocélio Leal e Juliana Matos Brito, e logo mais às 6 da noite temos também Marcos Tardan comentando e trazendo as informações no Povo News, segunda edição. Um forte abraço, bom descanso, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.